familiar que temeu pela sua própria segurança, por deixar ficar aquilo que pensa, aquilo que imagina sobre o nosso belo Moçambique. Como é que ela avalia a situação do Sérgio Massim? Pergunto assim, senhora e senhor. Analise atentamente e digam-me se essa visão é imparcial, é parcial, é de irmandade ou é de neutralidade. Esta postura, esta análise que nos é trazida aqui pela doutora, é de neutralidade, é de irmandade, é de tentar aliviar a situação. Como é que avaliam? Carrega aí, faz favor, produção. Ora, viva saudáveis, são conversas meramente saudáveis. Comecei a acompanhar esta novela há bastante tempo, sobre esta perseguição ao jovem Sérgio Massim. Comecei a acompanhar há bastante tempo. Primeiro veio mesmo da ordem. Não vamos nos esquecer que os discursos falaciosos que a ordem anda a trazer por aí, a dizer, porque mostrar para nós como se fosse a favor do povo, são falácias mesmo. Eu, Marisa, nunca caí em nenhum discurso vindo da ordem de advogados. Tão simples quanto isso. Porque é na ordem onde se perseguem aqueles que defendem pessoas que não são da Frelimo. É lá na ordem. Esta brincadeira toda, esta perseguição começa na própria ordem de advogado, quando decide publicitar que aquele jovem reprovou. Quantos candidatos à advocacia? Quantos candidatos? A ordem já fez essa publicidade dos seus candidatos. O problema começa lá na base. E agora estamos a assistir também aquilo que se chama patrocínio. Aqueles que são desfavorecidos, que de patrocínio ou desfavorecido não tem nada, o IPAGE. IPAGE de patrocínio, aqueles que são desfavorecidos não tem nada. Se bobear no IPAGE, o seu honorário será extremamente elevado do que contratar um advogado. Agora estamos a assistir esse documento, porque com base nisto mais aquilo, é porque o documento é falso. Vocês permitiram isto por quê? Então, se é o documento que esse jovem usou. Aqui a doutora Maris, ela inicia a sua intervenção dizendo perseguição. Não sei se eu ouvi bem. O cara aqui faz favor mais uma vez. Ela inicia os seus dizeres logo com uma palavra meio que... Ok, dê mais aí, faz favor, por favor, produção. Dê mais uma vez o vídeo. Quero ouvir. Vamos, mandarei para se for possível. Ora, viva saudáveis, são conversas meramente saudáveis. Comecei a acompanhar esta novela há bastante tempo, sobre esta perseguição ao jovem Sérgio Massim. Comecei a acompanhar há bastante tempo. Primeiro veio mesmo da ordem. Não vamos nos esquecer que os discursos falaciosos que a ordem anda a trazer por aí, a dizer, porque mostrar para nós como se fosse a favor do povo, são falácias mesmo. Eu, Marisa, nunca caí em nenhum discurso vindo da ordem de advogados. Tão simples quanto isso. Porque é na ordem onde se perseguem aqueles que defendem pessoas que não são da Frelimo. É lá na ordem. Esta brincadeira toda, esta perseguição começa na própria ordem de advogado, quando decide publicitar que aquele jovem reprovou. Quantos candidatos à advocacia? Quantos candidatos? A ordem já fez essa publicidade dos seus candidatos. O problema começa lá na base. E agora estamos a assistir também aquilo que se chama patrocínio. Aqueles que são desfavorecidos, que de patrocínio ou desfavorecido não tem nada, o IPAGE. IPAGE de patrocínio, aqueles que são desfavorecidos não tem nada. Se bobear no IPAGE, o seu honorário será extremamente elevado do que contratar um advogado. Agora estamos a assistir esse documento, porque com base nisto mais aquilo, é porque o documento é falso. Vocês permitiram isto por quê? Então, se é o documento que esse jovem usou. Ai. Marisa diz que no IPAS, que devia ser de borla, você corre de pagar mais no IPAS para ter um atendimento, ter uma assistência judiciária, uma assistência jurídica, sei que é, para um profissional da área, você paga mais do que se tivesse a pagar um advogado lá privado. Não há nenhuma assistência de borla.
fala ali indiretamente Marisa. Corre o risco você de pagar mais. E diz, por que vocês não avaliaram antes? Indiretamente Marisa não está aqui a culpar Matzinho. Indiretamente Marisa está nos a dizer que há uma espécie de perseguição protagonizada pela própria ordem a partir do momento em que divulgou-se as notas do Matzinho, que chumbou no exame. Depois entra no barco essa entidade governamental do Estado e Paz, que no entender de Marisa, lá, por que eles não avaliaram há muito tempo? Por que só agora? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Senhoras e senhores, como é que avaliam a intervenção da doutora Marisa sobre este caso? Que análise os senhores nos trazem sobre esta situação? Foi imparcial, foi parcial, foi certeira, agiu de acordo com aquilo que é o correto ou não é o correto, pegou a raiz do problema, pegou as causas. Como é que avaliam isto? Essa é a pergunta. Neste momento, o que seria o correto a se fazer? Essa também é a questão que coloco. E gostava de ter as vossas respostas dentro de alguns segundinhos. Gostava de ter aqui as vossas reações dentro de alguns segundinhos. Este caso está relacionado com o Dr. Sérgio Matzinho, este homem que não goza de boa saúde neste momento e é acusado de ser um falso advogado. Ter falsificado aqueles documentos que dizem que veio a licenciatura. Mas isto nos abre um outro espaço. Ontem exibimos imagens de pessoas defendidas, protegidas, ajudadas. Logo, estamos a dizer que se calhar as cadeiras, as disciplinas do 4º ano, a monografia, não dita lá muito na qualidade do advogado que teremos. Então são disciplinas, são processos que podem ser descartáveis. Se esse homem conseguiu, a ser verdade, defender bem mesmo pessoas e convencer o juiz com ambas bem na base da lei e libertar as pessoas, isso me faz aqui concluir que, este cidadão, as disciplinas curriculares, extracurriculares daquela instituição de ensino ou estabelecidas no nosso país, os 4 anos, 5 anos, não são lineares ou não são o instrumento que dita esse é bom advogado, é bom profissional ou não. Assim sendo, podia se resumir só para 3 anos. Se esse homem com 3 anos conseguiu fazer, ele até podia ser não se defender nada. Então estamos a dizer que temos quase 1 ano, mas um processo que não muda nada. Não muda nada na defesa, no seio do tribunal. Não faz nenhuma diferença. Esta é uma das vertentes que posso agotear, mas a outra tem a ver com a qualidade dos juízes, dos procuradores. Como é que um procurador, um juiz, que entendemos que fez a licenciatura, depois fez lá a magistratura, fez lá aquela formação para ser o juiz, no mano a mano, como é que um Ministério Público, como é que um acusador, no mano a mano com um que não terminou
caiu por terra? Será que também esse homem encontrava-se com outros juízes que não terminaram? Será que também encontrava-se com o Ministério Público que também falsificou? Porque, senhoras e senhores, há pessoas que falsificaram 12ª. Não nos esqueçamos aqui que no currículo anterior, passado, 10ª classe, 12ª, eram classes difíceis de passar. Eram classes terríveis, em que se calhar muitos tentavam pagar. Quantos são os moçambicanos que se calhar pagaram 12ª? Tem lá o documento que diz que fez 12ª, mas nem ciência não fez. Tem a sua licenciatura, tem o seu mestrado, tem o seu doutoramento, mas há uma lacuna na 12ª. E são docentes. Se calhar são governantes. Senhoras e senhores, caros moçambicanos, alguma coisa não está certa. Como é que um falsiário consegue fazer face a um original, a um documentado, a um credenciado? Como é que consegue fazer e fazer bem? Íamos dizer que fez mal se não conseguisse trazer resultados satisfatórios para os seus constituintes. Será que o homem percebeu que podia adquirir ciência, conhecimento em casa? Permitam-me mais uma vez parafrasear o professor Marcos. Marcos aqui sentado teria dito aqui em viva voz que o seu filho nunca sentou numa carteira, nunca foi à escola, porque ele percebeu que o nosso sistema educacional de formação só serve para emburrecer os nossos filhos. Só serve para prender, só serve para reter, fazer as pessoas perderem tempo na carteira, na sala de aulas, e, fim a cabo, não pôr em prática aquilo que aprendeu, porque aprende mal e porcamente. Marcos concluiu que ele mesmo, com as ferramentas básicas que ele tem da ciência, podia incutir o beabá da ciência aos seus filhos. Ensinou sem dar nenhum certificado aos filhos. E segundo Marcos, o filho dele, neste momento, emprega boa parte de jovens que os pais pagaram ensino técnico, técnico profissional, superior, estão desempregados. A base, o segredo para Marcos foi o filho investigar, capacitar, não olhar simplesmente para certificado. Será que uma assim viu que perder mais de um ano, sentar para fazer monografia, vou perder tempo. Por que não estudar em casa? Me capacitar, me encher da lei, de modo em que possa fazer um bom trabalho. E assim o fez. Como para poder entrar nos tribunais, precisava de um certificado, teve que pagar para ter, mas o conhecimento obteve em casa. Porque percebeu que o sistema só rouba tempo. Ou será que o sistema está tão falhado, tão desgraçado, que qualquer um charlatão aparece, mente, o juiz cai. O Ministério Público cai, porque também é desprovido de ciência. Será que estamos de um falhanço em massa, coletivo, que um cego, por estar na terra, aliás, um que vê com um olho, por estar na terra dos cegos, é um rei, é um Deus. Se vissem, iam perceber que tem uma anomalia, mas como não vê, ele com o olho
é um Deus. Conseguiu fazer e desfazer. Senhoras e senhores, caros moçambicanos, caros internautas, são perguntas que colocamos nessa edição do programa Diário do Povo e o senhor, a senhora daqui a nada terá a oportunidade de ligar e deixar ficar a sua opinião. Neste momento vos convido, dê-me mais da Artemisa, vos convido a ouvirem e verem a nossa segunda convidada na nossa tela, a nossa segunda interveniente, para que possamos chacotear. São duas mulheres. Já vimos a primeira, vamos ver a segunda. Para que possamos chacotear com propriedade este assunto que parece micro, mas é macro. Este assunto que parece pequenito, mas é extremamente grande. É grande e levanta vários debates, levanta vários questionamentos e temos que entender o que está acontecendo. Carrega aí esta senhora, faz favor. Quero entender hoje o que ela nos diz, o que ela avalia, o que ela traz sobre este caso. Vamos a isso. Para mostrar que eles não compactuam com os atos que eles estão a fazer e vêm deixando. Mas quando os pais compactuam e quando já são mortos, ficam sem saber como reagir. Então, que Deus possa nos ajudar e pedirmos que, de facto, em Moçambique, tudo que é bandido deve ser eliminado. Tudo que é sequestrador deve ser eliminado. Deve ser eliminado, porque dessa maneira vai haver prosperidade numa nação. Deve ser eliminado. Esses devem desaparecer do mapa. Os criminosos, os bandidos perigosos cadastrados devem ser eliminados. Nós não vamos acarinhar um bandido. Um bandido não é para ser acarinhado. Um bandido não te conhece, pode te eliminar amanhã. E também nós estamos a favor de mortes, entre aspas, de inocentes. Mas aquele que é culpado, que mata em série, qual é o lugar dele? O lugar dele é na cadeia, mas não lhe apanham para levar na cadeia. Ele sempre escapula. Mas ele, quando escapula, vai tirando vidas das pessoas. Ele vai eliminando vidas das pessoas. E estamos a ser sentimentalista no meio de alguém que não tem problemas em matar mesmo de verdade. E eu não vou dizer que estão de parabéns, porque nunca podemos parabenizar a morte. Mas se é uma missão, e sabem que eliminando uma nação, um bairro, pode ficar salvo. Assim seja. Shalom, povo de Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Estou a ver nas redes sociais a comentarem sobre a eleição ou o processo que decorreu dentro da Namola. Por aquele povo em algum momento não me entender, às vezes prefiro não comentar nada sobre o processo deles. Porque pensam que eu sou inimiga deles, tanto de Venâncio. Eu sou inimiga da violência, vandalização, destruição, porque aquele bem público não pertence somente ao partido no poder, pertence a todos nós. Então, quando o assunto é de vandalização, eu me posiciono. De todas as vezes que eles fazem as suas atividades que não incluem vandalização, eu nem comento, nem procuro saber do que se trata lá. Porque é uma atividade normal de um partido que está legalizado, que precisa de colocar suas ideias do que pode contribuir para o desenvolvimento de uma nação como Moçambique. E a oposição é importante. Uma nação sem oposição, sem ideias contrárias, é totalmente ditadura. Automaticamente o povo nunca pode sentir-se liberto com um pensamento próprio para o desenvolvimento. A oposição em todos os níveis leva a pressão ao desenvolvimento. Mesmo dentro de uma família, quando todos falam a mesma língua, ninguém se opõe a uma ideia construtiva, dificilmente aquela família desenvolve. Mas quando há uma oposição no sentido construtivo, mostrar o que pode melhorar e haver um debate concreto, um debate profundo sobre o assunto, até haver uma posição clara e com defesas aparentemente aceitáveis, a gente vê que essa família acelera muito o seu crescimento. Eles expandem negócios, expandem território, porque discutem abertamente até tudo se acertar. É uma das razões que a fundação da Papa Frelimo houve esse interesse na constituição da Papa Frelimo, por se teve que se posicionar numa base fora de Moçambique, na Xingueia, onde tinham que se discutir o assunto de Moçambique fora de Moçambique, e posicionar os jovens
fizeram centro de treinamento, de preparação militar, tudo isso a preparar para tomar conta de Moçambique como nação. Como é que podem gerir Moçambique após terem tirado os colonos daqui? É uma das razões que a Frelimo tem durado o tempo que tem durado, porque ele faz a gestão de seus fundos, faz a gestão da sua manutenção nas bases. Quando trata-se desse assunto, ele não negocia com ninguém. E quando é crise, é que os mentores do próprio partido podem terem dormido e descansado. E logo fica deteriorado, entra os oportunistas e as pessoas que lutam para destruir. Mas voltando para a Ana Mola, eu vi ali as pessoas preocupadas com o assunto do Venan ser candidato único. O problema é querer embelezar as coisas. Eu sou fundador de um partido, paguei o alto preço, sou perseguido. O partido é meu, por que ainda tem que ser eleito como outra pessoa? Até a eleição nem deveria existir. Para o lado do presidente, membro fundador de um partido, esses nem deveriam ir até a eleição. Não é questão de falta de democracia. Eles já pagaram o preço para ter esse partido. Torna-se de todos porque eles incluíram. Mas eles é que fizeram parte desse processo. Se ele lá presente não era possível. Então, o Ana Mola tem que voltar a se inspirar na Frelimo para organizar melhor o seu partido. Essa Frelimo que vocês criticam ainda é um modelo de todos os partidos. Dentro da Frelimo existe aquilo que são presidentes honorários. Eles não concorrem. Estamos a falar de Gebuza, estamos a falar de Chissano, estamos a falar de Nussi. E se estivessem vindo o Samora, também não concorreria. Mas o restante dos membros, eles concorrem. Para dizer que nem todo mundo tem direito ao voto. Ele próprio mesmo é o dono do sistema. Então, não haveria necessidade. Como eles lutam por falar de democracia, que essa própria democracia já eles mesmos duvidam existir. Porque eles não são claros quando é que devem ser democráticos, quem deve ser eleito e quem não deve ser eleito. O fundador de um partido, para mim, nem deveria ser eleito. O Dacama, que era presidente da Renamo, nunca ouvi de que havia uma eleição para eleger a ele ou ele sair do poder. Ele era mesmo mentor. Então, não há necessidade de discutir se o Venan deveria ser eleito ou não. Ele é dono daquele partido. Ele até deveria tirar esse assunto no estatuto dele. Enquanto ele estiver vivo, enquanto ele tornar-se o dono, fundador da Ana Mola, ele não deve passar pela eleição. Porque ele é que tem a visão do partido, onde quer chegar, onde quer levar o partido. Então, pode, talvez, por exemplo, se colocar o sistema de eleição e haver traição dentro deles a eleger alguém que não tem a mesma visão da qual ele fundou e onde quer levar o partido, automaticamente isso desaparece antes do tempo. Então, é necessário entender que o mentor falhou por trazer assunto de candidato único para concorrer. Ele nem deveria ser como candidato único para ser eleito. Ele sozinho nem deveria existir eleição para ele. Talvez existiriam eleição para membros da direção, e que eu sinto que na Ana Mola ainda haverá alguns problemas no futuro, porque muitos deles que são membros da direção vivem em Maputo. E quando chegar a vez de quererem concorrer, vão serem espalhados pelas províncias, para cada um ter acomodação a nível nacional. É onde vocês vão entender de novo que não existe a dita democracia, porque estão a imitar uma coisa que realmente não existe. Porque você pode querer que haja uma eleição, mas essa eleição, o povo em si pode não entender a visão que está a levar, mas você conhece as pessoas. O que é que eu volto não a dizer que a Frelimo tem que ser modelo, continue se inspirando na Frelimo. Na Frelimo existe a comissão política. A comissão política são pessoas que já são maduros, são visionários do partido, são eles que decidem assuntos mais importantes, eles é que indicam, por isso eles não concorrem, são indicados para colocar em cada ponto, porque eles vão velar como chefe da brigada naquele lugar, vão controlar. Então, por isso, dentro da própria Frelimo não há confusão sobre esse assunto, porque foram explicados, foram ensinados, foram mostrados como é que devem agir. Então, querem construir um partido, é melhor se inspirarem na totalidade pelo estatuto da Frelimo. Vão conseguir ter um partido estável, estruturado, com resultado. Se vocês não tiverem um modelo da Frelimo, o vosso partido não terá futuro. A Frelimo tem um estatuto que
aplicado é outro nível, porque está voltado para o povo. Está para servir o povo. Traz a democracia interna, debate interno, e sem nenhum problema. Mas os outros não estão preparados para isso. Querem imitar, querem contrariar, mas ao mesmo tempo não estão preparados. Não há motivo do Venâncio ter se candidatado, mas como é o vosso jogo, esse jogo não vai durar muito tempo. Eu não posso criar uma empresa e voltar a ser eu a concorrer para ser contratado dentro dessa empresa. Não faz sentido. Que Deus possa nos abençoar. Façam a política com visão da Frelimo, onde conseguir estabilizar-se e ter resultados esperados. Façam política com a visão da Frelimo, vão conseguir estabilizar e ter resultados esperados. Diz a Marisa. Ai, 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 ai.